Nós lemos o texto de Gálatas, capítulo 6, porque quando nós sentamos aqui, o Espírito ministrou ao meu coração, porque nós vamos olhar na Parashat Toledot, gerações, que nos traz um substantivo, que o nome dele em hebraico é Zera, semeadura, semente e descendência. Então nós precisamos entender que nós precisamos gerar uma descendência santa. Do contrário, ninguém verá Adonai. Do contrário, ninguém verá Adonai. Eu não posso trabalhar de qualquer jeito, com a minha própria vida, da forma que eu tenho as minhas próprias ideias. Eu tenho que olhar e prescrutar a Torá para que eu possa andar, eu e você, nela. Então, nós temos aqui esse substantivo, e ele é usado em 4 categorias básicas. Primeiro, a época da semeadura. Segundo, a semente que é semeada e o que resulta do plantio, que você bem cantou, o que resultou do plantio de Isaac. Colheita em 100 vezes mais. Foi o que resultou do plantio dele. Terceiro, a semente no sentido de sêmen, a semente do homem. Quarto, por fim, a semente como a descendência, da linhagem prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó, ou até mesmo em outros grupos distintos do povo da promessa. Na Parashat Toledot, gerações, podemos encontrar os 4 movimentos que nós acabamos de citar. Os 4 movimentos: a época da semeadura, a época a semente que foi semeada e o seu plantio e a sua colheita, a semente como sêmen e por fim, a semente como a descendência. A descendência. Você vai encontrar aqui na Parashat Toledot tudo isso. Primeiro temos a semente Zera, referindo a sêmen. A origem aramaica de Rebeca é 2 vezes recordada, porém, a intervenção divina vai apagar o paganismo e a infecundidade da matriarca. A infecundidade natural da matriarca. Veja comigo o capítulo 25, versículo 21 do livro do Gênesis. Capítulo 25, versículo 21 do livro do Gênesis. A lição está tão fácil hoje, Léo. Muito fácil. Olha só. Olha o versículo 21. Isaac orou, na minha tradução e na sua, insistentemente ao Eterno por sua mulher, porque ela era estéril. Então, o que a fez estéril? Tem que haver uma intervenção divina para apagar o paganismo e a infecundidade. Então, o Eterno ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaac intercede junto a Adonai. Na presença de sua mulher, sim, ela era estéril. Em outra tradução. Adonai intercede por ele. Rebeca, sua mulher, está grávida. Rebeca foi impregnada com semente, Zera. Rebeca foi impregnada com sementes, era literalmente. Confere comigo que a Torá, em Números capítulo 5, vamos lá. Números capítulo 5, versículo 28, diz assim. Olha aqui, ali na questão de Números no capítulo 5, você vai ver a pureza do arraial e depois a mulher suspeita de adultério. Se ela não adulterou, olha aqui, versículo 28, que vai acontecer. Se ao contrário, a mulher não se tiver contaminado, não ter adulterado, mas estiver limpa, então será livre e ela conceberá. Será livre, ela está inseminada. Olha aqui, ó. Olha, em outra tradução, ó, se a mulher não foi contaminada, se ela é pura, ela é inocentada e semeada de semente. Nós estamos falando de semear e de semente.
Olha o que vai falar agora Jeremias, capítulo 31, vamos lá comigo, por favor. A semente como descendência, Jeremias vai falar. A semente como descendência no versículo 37. Por isso que eu estou falando que está fácil demais a lição hoje. Muito. 31, 27. A semente como a descendência da linhagem prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Vem dias, diz o Eterno. Então veio a Jeremias a palavra... Não, peraí, eu estou no outro texto aqui. Versículo 27. Naqueles dias, vem dias, diz o Eterno, em que semearei a casa de Israel, descendência, e a casa de Judá, com a semente de homens e com a semente de animais. Isso aqui é descendência. Com a semente de homens e com a semente de animais. Isaac, homem consagrado a Elohim. O que constitui a consagração de Isaac? O que constitui essa consagração dele? É o quê? O que vai constituir a consagração de Isaac? É o único patriarca, peraí, deixa eu ver aqui, isso mesmo, ele é o único patriarca que se diz, ele cultivou a terra da promessa e nela se enraizou completamente. Ele permaneceu, segundo os rabis, na terra da promessa, ali plantou, você acabou de cantar que ele plantou, e ele colheu 100 vezes mais. Ele se enraizou ali. Ele então se torna o patriarca consagrado. Ele tem uma consagração por obedecer à voz de Hashem. Volte aqui no Gênesis capítulo 26, versículo 1. Tenha paciência que nós vamos ter que andar aqui na Bíblia para olhar isso aqui. E a fome sobre a terra. Além da primeira fome, foi no período de Abraão, que houve nos dias de Abraão. Lá no Gênesis 12, versículo 10 a 20. Isaac vai até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Atenção. Você que está nos ouvindo em casa e você que está aqui, atenção. Preste atenção nisso. Na provação, o justo vai se revelar quem é ele. Na provação, o justo vai se revelar. E o filho deve superar, filho aqui de Abraão, Isaac, deve superar as mesmas, aquilo que seu pai viveu e passou, ele tem que superar. Se você e eu quisermos nos elevar até Adonai, para ter uma descendência santa, presta atenção. Se você e eu quisermos nos elevar, não estou nos referindo à altura, elevação de altura, de dimensão vertical, de um corpo ou de um lugar elevado. Não estou falando disso. Estar à altura, como o pai Abraão esteve, é ter as qualidades necessárias para um bom desempenho daquilo que Adonai tem nos falado. É ter qualidade. É isso que, na provação, o justo se revela. Porque ele vai fazer além daquilo que o pai fez. Ele vai fazer além daquilo que o seu pai, Abraão, fez, a fim de enfrentar determinadas situações difíceis e elevar-se até Adonai, para que Adonai possa nos ajudar a resolver essas questões difíceis. Se nós temos que superar os nossos pais, Yeshua diz isso. Se nós não fizermos, onde está o texto? Se a nossa justiça, obrigada, Hannah, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino. Isso aí. Se nós permanecermos, nós faremos coisas maiores que eles, não é?
Aqui Isaac toma a estrada. Você viu ali? Gênesis 26, 1. Ele toma a estrada para fugir da fome. Provavelmente Isaac estava pensando em ir ao Egito. Só que ele terá uma surpresa. Você vai ver aqui em Gerar, que como fez o seu pai. Mas ele vai a Gerar, situada entre Gaza e Beersheba, a cidade de Gerar, nas mãos dos filisteus. Ele é acossado pela fome e parte de Beersheba e se dirige a Gerar, e ele é detido no seu caminho por Adonai. Olha aqui na sua Bíblia. Ele é detido em seu caminho por Adonai, que lhe surge numa manifestação divina, ou seja, numa teofania para Isaac. Olha aqui, apareceu-lhe o Eterno e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Olha a voz de Adonai, ele obedece, por isso ele se consagra. Viu? Por isso ele se consagra. Adonai se faz ver por ele e diz: não desças ao Egito. Permanece sobre a terra que te direi. Isaac não foi autorizado a deixar a terra que foi prometida a seus descendentes. Olha o versículo 3, olha aí comigo. Então ele diz: mora nessa terra, reside, faça habitação nela, serei contigo, eu te abençoarei, pois a ti e a tua descendência eu darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Ele diz: eu sustento o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Olha o 4. Eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Multiplicarei tua semente, em outra tradução. Como as estrelas dos céus, darei a tua semente, a Torá repete, todas estas terras, todas as nações da terra serão abençoadas em tua semente. Serão abençoados em tua semente. A repetição da bênção prometida a Abraão, no capítulo 12, o mérito dos pais é sempre atual e gerador de bênçãos para os filhos. Olha só, a palavra é eterna. Eu vou repetir. A repetição da bênção prometida a Abraão, o mérito dos pais é sempre atual, porque ele é gerador de bênçãos para os filhos. Mas as bênçãos, deverão ser recebidas com a mesma adesão dos pais. Se não houver esta adesão, não tem consagração. Não tem. Não tem. Se não houver adesão a Adonai. Confere comigo a promessa do Eterno a Davi. Veja comigo. 1 Samuel, capítulo 7. Vai lá. Davi aderiu, tá? E nós precisamos aderir. 2 Samuel, desculpe-me, capítulo 7, do versículo 8 ao versículo 17. 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 7 ao 17. Aqui você vai ver, a promessa vai se estender a Davi. Capítulo 7, versículo 7. 2 Samuel 7, a partir do versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Eterno dos Exércitos: eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que fostes. Destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. Nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes.
desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. O Eterno te declara que ele te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não retirarei dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim. O teu trono será estabelecido para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Volta lá em Gênesis 26, por favor. Gênesis 26, versículo 5. Você vai ver aqui que tudo se encontra em consequência de ouvir a voz de Adonai e obedecer. Eu estava orando aqui e pedindo, Pai, nós somos muito difíceis. Perdoa os nossos pecados, porque nós somos incrédulos, mas nós não podemos continuar incrédulos. Nós temos que ter a mesma adesão que os nossos pais tiveram contigo, Adonai. Mas o Senhor conhece o nosso coração, conhece as nossas dificuldades da nossa mente, cheia de lixo, que nós colocamos no decorrer da nossa vida, e impedimos nossos ouvidos de ouvir a voz do Teu Espírito livremente e seguir a voz do Teu Espírito. Nós somos assim. Portanto, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa e desentope os nossos ouvidos, circuncida os nossos ouvidos, abre os nossos olhos para ver além da letra e não inventarmos nada da nossa cabeça, mas seguir a Ti e a Tua Torá, que é tão clara, é visível para nós, se nós quisermos ver e se nós quisermos ouvir, porque os nossos sentidos estão sobre o nosso domínio, Pai. Retira o nosso domínio, que andemos até como autômatos, mas que façamos a Tua vontade. Não olha para as nossas ignorâncias e carências, e erros e faltas. Cure-nos, ó Deus Todo-Poderoso. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém. Olha o capítulo 26, versículo 5. O que diz o Eterno? Porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas toratotes. Em consequência de Abraão ter ouvido minha voz, é uma consequência da obediência de ouvir a voz. Ele guarda minha guarda, minhas ordens, minhas regras e minhas torás. A eleição à bênção de Adonai deve responder à conformação do homem às ordens divinas. Nós queremos receber as bênçãos, mas não queremos obedecer conforme a Torá determina. Nós não queremos a conformação do homem à ordem divina. Essa conformação surge pela primeira vez, aqui surge pela primeira vez o vocabulário dos 5 livros da Bíblia, os livros de Moisés, a Torá. É aqui que surge pela primeira vez. Ele guarda a minha guarda. A raiz do verbo em hebraico é chamar. Se aplica a uma sentinela que guarda seu campo. Tanto quanto a um homem que guarda em sua memória as palavras de Adonai e as experiências vividas por ele, pelo homem com o Eterno. Você vive a experiência e esquece. Parece que fica demente. Esquece aquilo que você viveu.
e não retoma a conversa com Adonai em consequência de ouvir e obedecer. Que Abraão foi abençoado. A Torá, aí você veja, minhas ordens, minhas regras e minhas Torás. Torá é derivado da raiz hebraica yara, que significa atirar, lançar com a funda ou com um arco. Você lança palavras da sua boca e atinge o inimigo, mas não é a sua palavra, é a palavra de Adonai. Por isso que ele disse para nós, semana passada, quando o Léo estava terminando a mensagem, nós tentamos alancar certas coisas na nossa vida, sem nos preocupar com a estrutura da Torá já estabelecida ao longo da nossa vida. Nós não olhamos para isso, ela está estabelecida. Ela é uma flecha. Olha só, vamos em 1 Samuel agora no capítulo 17, para você entender que flecha é essa. Que ela vai atingir o inimigo. É a Torá. Olha os cuidados aqui de Davi. 1 Samuel capítulo 17. Ó, essa lição é para criança lá do serviço infantil. Não é para gente adulta igual vocês, não. É lá do serviço infantil. Olha aqui, 1 Samuel capítulo 17, do versículo 40 ao versículo 50. Então tomou o seu cajado na mão Davi. Escolheu 5 pedras lisas do ribeiro. Você já sabe que 5 pedras são essas, lisas do ribeiro, simbolizando os 5 primeiros livros, os 5 livros da Torá. Pô-las no alforje de pastor, que trazia, e lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu, o inimigo. Os filisteus também vinham se aproximando de Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo de boa aparência, uma criança ainda para o gigante, né? Disse a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Isso é o inimigo, inimigo da mulher, que a semente é prometida à mulher, desde lá do Éden. Olha lá. Disse a Davi: vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Eterno dos Exércitos, o Elohim dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Eterno te entregará na minha mão, e eu te ferirei e tirarei a tua cabeça. Os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Elohims em Israel. Saberá toda esta congregação que o Eterno salva, não com espada, nem com lança, pois do Eterno é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Levantando-se o filisteu, indo a encontrar-se com Davi, este se apressou e correu ao combate para lutar contra ele. Davi meteu a mão no alforje, tomou uma pedra e com a funda atirou, feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Sem uma espada na mão, feriu e o matou. Entendeu o que significa a palavra yara no hebraico? Atirar, lançar com uma funda ou com um arco. O profeta Isaías, não precisa ir lá não, ele vai dizer assim: fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me cobriu, e pôs-me como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Yara no hebraico é atirar, lançar palavras que emanam de Adonai. Sua palavra, seus ensinamentos, inclusive suas ordens, suas doutrinas, suas regras, suas torás. Volta lá no Gênesis 26, por favor.
Isaac vai habitar Gerar. Isaac vai habitar, só estou voltando aqui porque vocês precisam ver escrito, versículo 6. E assim habitou Isaac em Gerar. A Torá, então, passou a designar um conjunto de doutrina e de ensinamentos emanados da palavra de Adonai no sentido mais restrito, os 5 livros de Moisés. A eleição, as bênçãos de Adonai devem corresponder à conformação do homem às ordens de Adonai. Ele tem que entender e se conformar com elas com alegria e com paz no seu coração. Por de acordo com ele, conformar com um procedimento às palavras, dirigir-se para um mesmo ponto, unir e juntar-se com Adonai. Unir e juntar-se com Adonai. Vai lá em Efésios, por favor, no capítulo 2. Falei que vocês vão andar na Bíblia. Efésios capítulo 2. Não fiquem aborrecidos comigo. Vamos lá. Vocês vão ver que em Isaac cumpre semente, semeadura e descendência. Olha aqui no capítulo 2 do livro de Efésios. Olha aqui. O Eterno uniu judeus e gentios. Olha aqui. Portanto, lembrai-vos. Versículo 11 de Efésios 2. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Naquele tempo estáveis sem o Mashiach, separados da comunidade de Israel. Hoje estamos juntos. Estranhos às alianças da promessa de uma descendência santa. Eu estou acrescentando aqui. Não tendo esperança e sem Elohims no mundo. Mas agora, no Mashiach, Yeshua, vós que antes estáveis longe, pelo seu sangue chegastes perto. Pois ele é a nossa paz, é o descendente legítimo da casa de Israel, o qual de ambos os povos fez um, destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou ambos com Elohims em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, preparou a paz a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, pois por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Elohims, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Mashiach a principal pedra angular. É o legítimo descendente da casa de Davi. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no eterno. O que eu disse? Sem santificação, diz Hebreus, ninguém verá Adonai. É uma descendência santa, não é uma descendência suja, não. Que não cumpre mandamento, não. Que não guarda Shabat, não. E nele também, vós juntamente sois edificados para a morada do Elohims, o vivo. Em Isaac se cumpre o substantivo zera, semente, semeadura e descendência. As 4 categorias básicas da semente. Isaac se vê solenemente posto com sua mulher sob a proteção de Abimeleque. Vai lá. Versículo 7 a 11. Ele se vê totalmente protegido, capítulo 26, sobre a proteção solene de Abimeleque. Olha aí para você ver do versículo 7 ao versículo 11.
ele permanece no país e ele vai ali plantar no país. Perguntou-lhe os homens do lugar acerca de sua mulher e disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher. Para que dizia ele: não me matem os homens do lugar, por causa de Rebeca, porque é muito formosa. Ora, tendo Isaque permanecido ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava acariciando a Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: na verdade, é tua mulher. Como, pois, dissestes, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido culpa sobre nós. Assim Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente será morto. Aí você vê que Isaque se vê solenemente amparado por Abimeleque. E ele vai fazer o quê? Olha aí, ele vai permanecer no país e ele vai se dedica a trabalhar a terra. Olha o versículo 12 aqui, logo em seguida. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Eterno o abençoara. Isaque semeia sobre aquela terra e encontra, naquele ano, 100 medidas, Adonai o abençoou. Ele encontra, ele acha, ele descobre o que procurava. Isaque se ligou, juntou e uniu-se com Adonai. Por isso que nós fomos ali em Efésios, que Paulo fala sobre nós. E sua fome e sede foram saciados. A fome e a sede foram saciados dele e do seu povo. O uso mais importante da palavra zera, descendência, se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos lá. Arranjarei inimizade entre ti e entre a mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha aqui. Aqui na nossa tradução, no capítulo 3, versículo 15, diz assim, ó. E o Eterno Elohim, 3:15, peraí. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Arranjarei a inimizade entre ti e entre a mulher, entre tua semente e entre sua semente. Ele te visará a cabeça e tu lhe visarás o calcanhar. A conjunção entre no hebraico é bem. Aqui a inimizade não se dá somente entre os seres, entre um homem e outro homem, entre você e eu. Não se dá só nisso, não. Rigorosamente falando, ela é exterior a eles, aos homens. A inimizade é exterior. Ela é exterior a eles, mas está no interior do coração de cada um de nós. Aí você entendeu por que eu estava orando e chorando. Por quê? Porque nós somos difíceis demais. Demais. Após seu pecado, olha, você veja aqui, mas está no interior de cada um, entre eles, entre ti e entre mim. Após seu pecado comum, a mulher está contra o homem. Contra o homem, mas a promessa de resistir à serpente foi feita à semente da mulher. O pecado jaz à porta. A ti compete dominá-lo. A promessa foi feita a quem? A semente da mulher. Gênesis capítulo 4, versículo 7 a 10. Olha aqui, ó. 4, versículo 7 e o 10. Se procederes bem, não serás aceito? Olha bem. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Na nossa tradução diz assim: e sobre ti será o seu desejo,
mas sobre ele deves dominar. Então, a promessa de resistir ao pecado está à disposição da semente da mulher. Olha em outra tradução, não é de fato que tu beneficias trazendo, ou que não te beneficias na abertura, na porta, o pecado se oculta. A ti sua paixão, tu governa. A ti sua paixão, tu que tem que governar. Não sou eu, é você mesmo. Por isso que é interiorizado, não é externo. É muito mais profundo do que nós imaginamos. Aí nós cometemos aquelas coisas internas, pensamentos e coisas ruins, e temos a maior dificuldade de confessá-las. Morremos de vergonha. Devíamos ter alegria e satisfação de confessá-las. Tu governa. Sua paixão, tu que tens que governar. A lição é fácil demais de compreender. Do homem depende o poder de elevar-se. Vou repetir. Do homem depende o poder de elevar-se e se juntar com Adonai. E é na provação que o justo vai se revelar. Não fuja da provação. É ali que você vai se revelar. É ali, na provação, que vai se revelar. Estar à altura e no espírito de grande envergadura dos pais. Ter as qualidades necessárias para o bom desempenho da função de filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. A envergadura deles é poderosa. Eles se uniram a Adonai, foram provados, venceram as provações e subsistiram. Então você também pode, eu também posso. A paixão vem governar. Olha só, estar à altura dos pais. É o espírito de grande envergadura dos pais, que você vai ter que imitar. Ter as qualidades necessárias para o bom desempenho da função de filho. Aí todo mundo abre a boca. Eu sou filho de Abraão, de Isaac e Jacó. Não cumpri nem o Shabat. Filho de quem? Cuidado para não ser filho do diabo. As mentiras estarem juntas, aí você vai se identificar como filho de Satanás. Se você é acompanhado de mentira, de mentira e de mentira. Esses não são seus pais. Não são. Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Quando o homem não se eleva, o pecado surpreende em suas idas e vindas. Olha só, quando o homem não se eleva e se junta com Adonai, o pecado vai te apanhar. Na sua ida e vinda, vai lá e volta cá. Na sua lida, o pecado vai te apanhar, porque você não se uniu a Adonai. Quando ele não se eleva, o pecado o surpreende em suas idas e vindas. Porém, foi determinado por Hashem. E permanece a determinação. Foi determinado por Hashem e permanece que a semente da mulher é capaz de dominar o pecado. Que a semente da mulher é capaz de dominar o pecado. E pode gerar uma descendência santa. Olha Gênesis 4:10. Olha aqui, com Caim. Adonai diz para Caim: que fizestes? A voz dos sangues do teu irmão clama a mim desde a terra. Adonai diz: que fizestes, Caim? A voz dos sangues de teu irmão clama para mim desde o terreno. Caim sai do centro da vontade de Adonai, de Elohim, e torna-se para sempre fugitivo. E torna-se para sempre fugitivo. É quando nós saímos do centro da vontade de Adonai, eu vou fugir daqui e dali. Eu vou me esconder aqui e ali. Aonde eu me esconderei do teu espírito? Se eu for para as profundezas do mar, tu lá estás. Se eu for para as alturas, tu lá estás também. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? A Parashat Toledot, gerações, traz à nossa memória as nossas responsabilidades de continuar
e continuar temendo o Eterno, para não nos afastarmos dele. A nossa Haftará vai dizer isso. Vamos lá. Para nós não nos afastarmos dele e saímos andando e dizendo de uma descendência santa quando não é. Olha aqui a nossa Haftará. Malaquias, capítulo 1, versículo 1 e até o 2, versículo 7. Olha isso aqui. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Que é isso? Olha aqui. A denúncia do profeta àqueles que deixaram de temer Adonai, que se esconde, que não quer se limpar. A palavra do Eterno a Israel por intermédio do profeta Malaquias. Eu vos amei, diz o Eterno, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Eterno. Todavia eu amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Vocês viram o desprezo que Esaú fez na nossa paraxá, ao direito de primogenitura. Quando você rejeita coisas eternas, você faz igual a Esaú. Aí você quer comunhão com Adonai. Não tem como ter comunhão com Adonai. Aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Eterno dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. Edom será chamada terra da impiedade, e povo contra quem o Eterno está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e direis, o Eterno é engrandecido. Ainda além dos termos de Israel, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Eterno dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome, igual a Esaú? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Eterno é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, isso não é mal? Ora, apresenta-os ao teu governador, terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Eterno dos Exércitos. Agora, suplica o favor de Elohim para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Eterno dos Exércitos. Oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas para que não acendesse debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Eterno dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Isso é uma descendência não consagrada, que não tem raiz em Isaque, e nem em Abraão, e nem em Jacó. Desde o nascente do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações. Em todo lugar se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Eterno dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Eterno é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. Está falando diretamente de Esaú. E dizeis também que canseira o lançastes ao desprezo, diz o Eterno dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o doente, e assim trazeis a oferta. Aceitaria isso eu da vossa mão? Diz o Eterno. Maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Eterno uma coisa vil. Pois eu sou o grande rei, diz o Eterno dos Exércitos. O meu nome é temível entre as nações. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Ouvi, homens, é para vós. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome. Esdras, quando está orando ali, ele retorna para a reconstrução de Jerusalém com Neemias. A oração de Esdras nós oramos aqui no dia do feriado. Esdras capítulo 9, vamos orar agora.
porque ele busca para si uma descendência piedosa. Sabe o que é piedade? Sabe o que é? É a virtude que alguém tem de dar honras somente a Adonai. Não é dar honras somente a homens, não. É somente a Adonai. Ele que tem que ser honrado. Olha aqui, ó. Se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Eterno dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eu vos reprovarei a descendência. Eu vos reprovarei a descendência. E espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com estes sereis levados para fora. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, ensinando os mandamentos. Ela não está ultrapassada nem obsoleta. Para que se me temesse, e ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade está na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. A muitos. A muitos. A nossa Brita Hadashah vai falar de Romanos 9. Mas eu gostaria de ler com vocês Romanos 2. Que 9 você já deve ter lido. Eu quero ler Romanos 2 com você. Achas? Romanos capítulo 2. Que Adonai está brincando conosco. Vocês acham que ele está brincando? Portanto, és inexcusável quando julgas. Inexcusável quando julgas, ó homem. Quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, porque tu que julgas fazes o mesmo. Aqueles que estão com a caneta assim na mão, processos e processos e processos, julgando o povo, e não julga eles mesmos, como faz Brasília e outras comarcas em todo o país. Por que não julga vocês mesmos? Adonai está dizendo aqui, bem sabemos que o juiz é de Elohim, segundo a verdade, sobre os quais os que tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Elohim? Ou desprezas as tuas riquezas da sua bondade, tolerância e paciência para com os homens, ignorando que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento de pecados? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Elohim. Elohim recompensará a cada um segundo as suas obras, dará a vida eterna aos que perseveraram em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas em indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade. Obedece à iniquidade e não à verdade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Agora ele inclui todos que estão obrando o mal, que não querem se limpar, que não querem uma descendência santa. Mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, pois para com Elohim não há acepção de pessoas. Todos os que sem Torá pecaram, sem Torá também perecerão, e todos que sob a Torá pecaram, pela Torá serão julgados. Pois os que ouvem a Torá não são justos diante de Elohim, mas os que praticam a Torá, os que praticam a Torá hão de ser justificados. Quanto aos gentios que não têm Torá, fazem naturalmente as coisas que são não da Torá, são da Torá. Não tendo eles Torá para si mesmos, são Torá. Eles mostram a obra da Torá escrita em seus corações. É aquele que obedece sem entender.
É aquele que obedece sem entender. Ele não conhece a Torá, mas ele obedece. Ele cumpre o mandamento. Eles mostram a obra da Torá escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência, seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. E sucederá no dia em que Elohim há de julgar os segredos dos homens. Há de julgar os segredos dos homens. Por meio de Yeshua HaMashiach, segundo o meu ensino. Segundo o meu ensino. A promessa feita à mulher foi ampliada e mais especificada na aliança abraâmica, que Elohim concederia uma terra e uma descendência numerosa por intermédio do filho de Abraão e seus descendentes, Isaque. Vamos lá, Gênesis capítulo 17. Gênesis, vocês veem que Paulo está aqui em linha com Torá e ensinando grandemente, escrevendo aos Romanos. Que luta, que tribulação estava Paulo quando escreveu aquilo ali. Façam uma ideia. Elohim concederia uma terra, uma descendência santa, numerosa, por intermédio do filho de Abraão. Olha aqui, versículo 7, 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, como aliança perpétua, para ser o teu Elohim e da tua descendência depois de ti. Darei a ti a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, que perpétua a possessão, e serei o seu Elohim. Disse mais Elohim a Abraão: quanto a ti, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo macho entre vós será circuncidado. Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, como você sabe. Passa aí as páginas da sua Bíblia. Gênesis 25. Gênesis 25, 32 e 34, a 34. Aqui ele despreza o direito de primogenitura. Esaú não se preocupou com a descendência santa. Olha aqui. Respondeu Esaú: estou a ponto de morrer, logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Respondeu, então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú o pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Agora vai lá em Hebreus, por favor. Capítulo 12. Lá em Hebreus. Do versículo 14. Já estou encerrando. Hebreus capítulo 12, 14 a 17. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Eterno. É uma descendência santa. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Elohim, e que nenhum raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja devasso ou profano como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Volta comigo lá no Gênesis 26, que eu vou mostrar uma coisinha a vocês, que nós vamos encerrar com Esdras capítulo 9. Gênesis no capítulo 26. Olha como Esaú não se preocupava com a descendência santa. Olha aqui.
26, a partir do versículo 34, quando Esaú tinha 40 anos, ele vai se casar com mulheres estrangeiras. Olha aqui, 26, versículo 34 e versículo 35. Quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. Estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Olha só, o capítulo 28, de 1 a 9, Isaque chama. Antes disso aqui, deixe-me te mostrar aqui uma outra coisa. Olha como está no capítulo 27, o versículo 45 e 46. Quando a ira de seu irmão, disse Rebeca para Jacó, quando a ira de seu irmão se desviar de ti, e se esquecer do que lhe fizeste, mandarei trazer-te de lá. Porque seria eu desfilhada de vós ambos num só dia? Então diz Rebeca a Isaque, enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tal como estas dentre as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Olha o capítulo 28 comigo. Isaque chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe. Toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Elohim deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual foi a Padã-Arã, e Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó, e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá mulher para si, e que abençoou, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. E que Jacó, obedecendo ao seu pai e sua mãe, fora a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael. Tomou para si por mulher, além das mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. Vamos comigo agora lá em Esdras para nós encerrarmos. Esdras, capítulo 9. A oração de Esdras, entrando aqui para um trabalho árduo, que seria a recuperação e a restauração de Jerusalém, junto com Neemias. Ele vai orar. Acabadas estas coisas, vieram ter comigo, vamos orar junto comigo, os príncipes, e disseram: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas, não se têm separado dos povos dessas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tomaram suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a descendência santa com os povos dessas terras. E os príncipes e os magistrados foram os primeiros nessa infidelidade. Quando ouvi isto, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Elohim de Israel, por causa da infidelidade dos exilados, e permanecia sentado atônito até o sacrifício da tarde. Então, à hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha aflição. Havendo já rasgado a minha túnica e o meu manto, me pus de joelhos, estendi as mãos para o eterno meu Elohim e disse: meu Elohim, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Elohim, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça.
e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa. Por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao exílio, ao roubo, à confusão do rosto, como se vê, né? Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Eterno nosso Elohim, para nos deixar alguns que escapem, para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó nosso Elohim, para nos dar um pouco de alívio em nossa servidão. Embora sejamos servos, não nos desamparou o nosso Deus na nossa servidão. Antes estendeu sobre nós a sua misericórdia perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, para nos dar um muro em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó nosso Elohim, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais ordenaste por intermédio de teus servos, os profetas, quando disseste: a terra que entrais para possuir é terra imunda, pelas imundícias dos povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Portanto, as vossas filhas não dareis a seus filhos, e as suas filhas não tomareis para os vossos filhos. Jamais procurareis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e deixeis por herança aos vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras, da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Elohim, nos castigastes menos do que nossos pecados merecem, e nos deste um remanescente como este. Voltaremos agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos que cometeram essas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não ficar restante nem sobrevivente? Ah, eterno Elohim de Israel, justo és. Ficamos qual um restante que escapou, como hoje se vê. Aqui estamos diante de ti em nossa culpa, embora por causa disso não haja ninguém que possa estar na tua presença. Ajuda-nos, Adonai, a terminarmos este Shabat com uma consciência bem melhor a respeito da santidade e de uma descendência santa que precisamos realizar, que só o nosso coração, amém, unido a Ti, amém, nossos olhos olhando para Ti, amém, nossos ouvidos prontos para ouvir, amém, que nós iremos trabalhar tudo isso. Amém. Nós te agradecemos pela Tua palavra, reverenciamos a Tua grandeza e o Teu poder, amém, e nos colocamos à Tua disposição. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém.